Seja bem-vindo ao Documento Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre um dos mais lucrativos comércios ilegais e que é a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro, ficando atrás do tráfico de drogas e armas. Estamos falando do tráfico de animais, que acontece no mundo todo e movimenta bilhões de dólares por ano no país. Cenas que despertam revolta, tristeza e dor. Animais capturados e mantidos em cativeiro por bandidos impiedosos. Presos, eles tentam sobreviver à longa estrada do contrabando e dos maus-tratos. Poucos resistem à jornada de um dos crimes mais cruéis contra a natureza. Em razão da imensa biodiversidade brasileira, o país é um dos principais alvos do tráfico de animais. O crime tem se tornado uma indústria global maciça que atrai grupos criminosos movidos especialmente pelos baixos riscos, altos lucros e fracas punições. O tráfico de animais no Brasil provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de exemplares das florestas e matas, de acordo com o IBAMA. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, de cada 100 animais capturados ilegalmente no país, 70 são vendidos em território nacional e 30 são destinados ao exterior. Hoje o comércio, de animais silvestres é a terceira maior causa de tráfico no mundo, e no Brasil isso não é diferente. Então nós temos incidência em todos os estados. E o Estado de São Paulo, ele realiza através do policiamento ambiental o combate a esse tipo de atividade, que acaba sendo a segunda ou a terceira maior causa de atividades ou de ações do policiamento ambiental. Estamos na zona leste da capital paulista. Aqui acontece a conhecida Feira do Rolo, onde se vende de tudo, principalmente animais silvestres. As vendas acontecem sem a menor cerimônia ou medo das autoridades. Nosso produtor, com uma câmera escondida, mostra várias espécies de aves na feira. Veja só, este homem compra um pássaro que é retirado da gaiola e colocado em uma pequena caixa de papelão. Quanto só para ter ideia? Cara, consigo pagar aqui. Deixa escapar um galacinho. Pagou quanto? Paguei. Vamos, vira. Acabou o galo. A equipe de reportagem acompanha as negociações e pergunta sobre os valores dos animais. Tem galo, ele tem galo, todo mundo tem galo. Papagaio. Ah, legal. Quanto tá? 800. Quanto tempo ele tem, filho? Esse aí tem 2 meses. É? Ainda para ganhar pelagem leva mais o quê? Mais 15 dias. Não, 6 meses para criar a pena. Mais pássaros são encontrados em meio à confusão de pessoas e lixo. Sem conto do jeito que tá. Azulão é bonito. Peguei agora e tô vendendo. Esse é bonito, azulão é bonito. Casal 30. E esse 30 conto o casal. Tá. Tem 2 machinhos e 2 fêmeas. Esse aí qual que é? Bico de lata. Ah, bico de lata. Sobre as aves mais populares do Brasil, o azulão é o protagonista. Chama atenção pelo colorido e beleza. O azulão é comum na Caatinga, Cerrado e também pode ser encontrado em áreas de Mata Atlântica. Realidade diferente do que você vê agora pelas lentes de uma câmera escondida. As aves são as mais exploradas para compra e venda no mercado ilegal. Estima-se que aproximadamente 2 milhões de espécies sejam vendidas a cada ano no Brasil. Passarinho é só aqui, né? Oi? Passarinho é só aqui, né? Lá na frente também tem, né? Que a gente sempre fala das consequências do tráfico, que é muito importante a gente sempre lembrar, é que isso, infelizmente, muitas vezes acaba se tornando algo que proporciona para o meio ambiente perdas irreversíveis, né?
Então a gente precisa de fato entender de uma vez por todas que a gente não pode tratar isso como um crime de baixo potencial, em que as pessoas, a gente sabe da ilegalidade, das pessoas muitas vezes continuam cometendo esse crime diversas vezes. Isso deveria ser tratado com um rigor muito maior, porque os impactos que isso traz para o meio ambiente, muitas vezes eles são irreversíveis, né? Muitas vezes a gente não consegue devolver de volta para a natureza um dano que foi causado com a retirada de um animal ou um grupo, uma centena, milhares de animais da natureza pelo comércio ilegal, né? Ainda na Feira do Rolo, o documento Jovem Pan revela que, além de pássaros no mercado negro, outros animais são encontrados. Esse homem carrega nas mãos uma tartaruga. Todos os animais estão em locais improvisados e sujos. Eu tinha uma dessa aí, roubaram, mas essa aqui. Caramba. Quanto custa essa aí? 80. Hoje o policiamento ambiental ele recebe denúncias de comércio de animais silvestres, então nós realizamos o atendimento de denúncias, assim como hoje o policiamento ambiental trabalha com algumas ações propositivas para evitar o comércio de animais, como a fiscalização dos criadores amadoristas de passeriforme, que são as pessoas que possuem animais silvestres legalizados. Nós fiscalizamos esses locais para verificar se não há nenhuma irregularidade, assim como trabalhamos em parceria com outras instituições de animais, como o IBAMA, que manda para nós assim alguns possíveis locais onde esse comércio irregular pode ocorrer. Como também realizamos fiscalizações pontuais onde há histórico de comércio de animais, como as chamadas feiras do rolo. Hoje, uma média histórica de 10 anos, nós temos que dos 10 animais mais apreendidos, 9 são aves, com exceção ali ao jabuti, né, que é a tartaruga terrestre. E dessas 9 aves, a que mais chamam a atenção são as chamadas passeriformes, né, que são as aves canoras, como o canário da terra, o pássaro preto, o bigodinho, o coleirinha, e também temos um pistacídeo, que é o papagaio, que entra também nessa lista aí do top 10 do tráfico. Aproximadamente 20 mil animais silvestres são apreendidos todos os anos. É lógico que anos um pouquinho mais, anos um pouquinho menos, entretanto nós verificamos que há uma estabilidade na quantidade de animais. O que nós tentamos fazer a cada ano é sermos mais eficazes e procurarmos os traficantes maiores, tentando resguardar o máximo de biodiversidade de animais silvestres com um emprego mais efetivo aí do nosso policiamento. Paloma Bosso, veterinária, explica que depois de capturados, os animais são submetidos a várias práticas agressivas durante o transporte para os centros consumidores. Muitos animais vítimas do tráfico, pelos próprios traficantes, são tratados de maneira muito cruel, justamente na tentativa de acalmar um animal para conseguir fazer esse repasse desse indivíduo, essa venda dele. Então são coisas cruéis, né? De machucar, de ferir olhos, de machucar esses animais fisicamente em asas, né? Mas existem também um desconhecimento muito grande e por conta dessa ignorância, esses animais são vítimas de situações físicas também, então como oferecer alimento inadequado, isso pode levar esse animal a óbito, alimento em temperatura inadequada, isso pode trazer queimaduras para a espécie também, dentro do seu trato digestivo, né? Um manejo incorreto na hora de segurar esses animais, então fraturas de asas, né, fraturas de membros também, então são uma série de consequências físicas muito tristes, assim, né, quando a gente se depara com isso é de uma tristeza imensa, assim, né, bico quebrado. Os animais são vítimas de diferentes agressões depois de retirados da natureza. Durante o transporte, por exemplo, são armazenados em gaiolas compartilhadas, lotadas, sem espaço. Os pássaros são escondidos em tubos de PVC ou em caixas de leite. E muitos são covardemente dopados. 9 de cada 10 animais traficados
morrem antes mesmo de chegar às mãos do consumidor final. Isso acontece pela falta do cuidado dos criminosos que lucram por volume de animais traficados. De cada 20 animais capturados pelo tráfico ilegal no Brasil, apenas um é resgatado pelo IBAMA ou em operações policiais, como explica o capitão da Polícia Ambiental. Hoje, o tráfico de animais existe na literatura como as ações relacionadas ao comércio e manutenção de animais silvestres. Na legislação brasileira, não tem a tipificação expressa do tráfico, mas nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que ela trata todos os verbos associados ao tráfico, que é a compra, a venda, o transporte e a manutenção em cativeiro de animais silvestres. Continuamos nosso registro no mundo lucrativo do tráfico de animais. Os vendedores ficam aglomerados, tentam esconder os animais em meio a outras mercadorias, mas agem tranquilamente. É um crime que, para aquele que está cometendo, vale a pena, né? Nós temos casos emblemáticos. Eu mesma tive a oportunidade de conversar com um cidadão aqui em Brasília que foi preso com mais de 400 aves no aeroporto internacional. Ele me contou que já era a 15ª vez que ele fazia essa viagem. Então, assim, é altamente lucrativo. Ele realiza uma viagem dessa a cada mês. E caso ele seja pego, ele vai assinar um termo de uma transação penal, né? E vai responder em liberdade. Quando vier a audiência, ele vai fazer ali algum acordo e vai continuar praticando o delito, já que não tem uma penalidade, uma punição efetiva, né? Até que se some as penas e que se consiga uma punição de fato, são anos e anos e anos, e são milhares de animais que já foram submetidos aos maus tratos e, na maioria das vezes, à morte. Aqui também encontramos peixes à venda. O país com a maior diversidade de fauna é dono de 20% de toda a biodiversidade do mundo e também um dos que mais desrespeita a natureza. O que é importante a gente deixar muito claro é que essas ações, muitas vezes, como a gente já mencionou, né, de comprar um animal para tirar ele da mão de um traficante, isso deixa de ser algo despretensioso, deixa de ser algo inocente e acaba sendo algo que incentiva o tráfico. Então, a ideia é não alimentar, ainda que de forma indireta, esse comércio ilegal de animais, né? Então, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Independente de seja um comércio internacional ou nacional, né, a gente fica triste de ver que as pessoas continuam de maneira indireta contribuindo para essa prática ilegal que é tão cruel, né, e tão maldosa, não só com os animais, mas com o meio ambiente como um todo, né? E a gente sempre tem que lembrar isso, né? A gente passou por uma pandemia e talvez a gente ainda não tenha feito essa relação muito forte, mas isso, de qualquer forma, acaba afetando, inclusive, nós, seres humanos, né? Muitas vezes a gente gera um desequilíbrio ambiental que vai gerar consequências para todos nós, sem sequer que a gente tenha essa consciência no momento inicial. Animais silvestres são aqueles de espécies que não passaram pelo processo de domesticação, como cães e gatos. Eles não estão adaptados a viver no ambiente humano e, por isso, sofrem. Tenham eles nascidos em cativeiro ou sido retirados do seu habitat natural. Isso, a cultura que nós falamos também na academia, que é a cultura do silvestre pet, que são aquelas pessoas que querem tratar os animais domésticos, né, os animais silvestres, como se fossem domésticos. Ou seja, eu quero pegar uma serpente, eu quero pegar um papagaio, um jabuti e tratá-lo como se ele fosse um cão ou um gato. Além de todas essas questões físicas, né, a tristeza que a gente tem é quando a gente vê animais que têm uma dependência comportamental de seres humanos, né, animais que não conseguem se relacionar com indivíduos de outras espécies, né, se identificam apenas com seres humanos e, ao criar uma dependência tão grande de seres humanos, acabam desempenhando uma série de comportamentos anormais,
como é muito comum no caso desse grupo de aves que eu mencionei, dos psitacídeos, de começar num quadro de tristeza, arrancar as próprias penas do corpo. Então, são inúmeras as consequências físicas e comportamentais que esses animais têm em decorrência desse manejo inadequado através do tráfico de animais silvestres. Outro vilão que nos últimos anos tem dificultado ainda mais o combate ao tráfico de animais é a internet. Além dos espaços físicos, como feiras livres, agora tem uma vitrine online de venda ilegal. Impressionante como os criminosos usam todas as ferramentas para fazer negócios. Animais selvagens estão estampados em redes sociais como verdadeiros troféus. Antigamente, o maior polo de comércio de animais silvestres eram as feiras do rolo. Hoje ainda existe? Sim, ainda existe em alguns locais o comércio direto através de feira do rolo. Entretanto, vem crescendo muito o comércio de animais silvestres através de redes sociais e internet. E também uma nova modalidade, que é a modalidade da encomenda, que hoje pessoas, os particulares, procuram os traficantes, fazem as encomendas dos animais e aí esses traficantes sim saem à procura desses animais na natureza de forma pontual, evitando aí as grandes manutenções e as grandes apreensões. Em uma pesquisa rápida na internet, encontramos sites com vendas de sagui e também araras vermelhas. Sim, ocorre também, mas principalmente pelas redes sociais mesmo, né? Facebook, grupo de WhatsApp, rola direto, né? Então, a livre demanda, assim, as pessoas não se envergonham, não se intimidam e cada vez mais a gente tem observado isso. Não é difícil achar um papagaio para comprar por aí, um macaco prego, um coati, né? Se a pessoa ela joga no Google, ela vai achar, ela vai ter acesso a isso. Em nota, o Mercado Livre disse que repudia a prática de maus-tratos e violência contra animais. A companhia proíbe a venda de animais em que há evidências de violação da legislação. Ana Paula Vasconcelos, advogada, diretora jurídica do Fórum Nacional de Defesa ao Animal, fala sobre como atua a legislação sobre o crime. A nossa legislação tem avançado bastante na proteção de cães e gatos. Para outras espécies, nós ainda temos muita resistência, né? Se nós hoje conseguíssemos aumentar a pena para quem comercializa, para quem pratica maus tratos, para outras espécies que não cães e gatos, eu acho que nós já estaríamos avançando bastante. Que é o que a gente vem pleiteando agora, e a gente espera que essa nova legislatura, um novo cenário na proteção animal, já que muitos deputados foram eleitos com base nessa causa, nós esperamos esse avanço para animais silvestres. A divisão da fauna silvestre da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo recebe diariamente animais resgatados de posse ilegal, tráfico e contrabando. Esses animais chegam com um intenso desgaste nas penas, né? Eles chegam, na maioria das vezes, com o estado nutricional ruim, podem chegar caquéticos, né, com uma extrema magreza. Eles chegam, né, pisando nas próprias fezes. A maioria das vezes as gaiolas estão extremamente sujas. Não é difícil eles apresentarem lesões nessa região do bico de tanto se debater na gaiola, né? A gente costuma observar em animais que são recém-capturados. Eles não estão acostumados a ficar presos e eles ficam se debatendo o tempo inteiro, né, a ponto de lesionar, ficar em carne viva essa região. Eles podem apresentar infecções fúngicas, infecções bacterianas, em decorrência dessa extrema sujidade que se apresentam as gaiolas. Chegam, às vezes, sem água, né, com alimentação inadequada. Então, a higiene, né, no geral, ela é sempre ruim, né, na maioria das apreensões que a gente recebe. E, é claro, né, os animais em extremo estresse, né, tanto que quando eles chegam, a gente evita manipular por muito tempo, porque são animais de metabolismo muito rápido e eles podem, decorrente do estresse, vir a óbito na minha mão.
quando eles chegam pra gente, a gente aloca eles, né, de pronto, assim, em gaiolas limpas, com água, oferta de comida, fruta, a fim deles se estabelecerem, né? Depois que a gente coleta alguns exames, né, parasitológicos de fezes, aí a gente pega esses animais para avaliar, para ver como eles estão no estado geral. É lógico que se chegar um animal e eu nitidamente ver que ele está mal, eu vou atendê-lo. Mas a princípio a gente preza por esperar eles se acalmarem, para esses testes abaixar, para a gente poder fazer a manipulação deles. Segundo a veterinária Carolina da Costa, não só pássaros, mas os répteis também são reabilitados aqui. Principalmente na questão dos répteis, né? No caso, a gente falando de jabutis e iguanas, são animais que não ocorrem no estado de São Paulo, não ocorrem na região sul do Brasil, uma região que é mais fria, né? Que impacta extremamente no metabolismo desses animais, que necessitam de calor para poder viver, né? Então eles é afetado o metabolismo deles, a incidência de luz solar também é extremamente importante para a absorção, né, de vitaminas essenciais para a manutenção desses animais. Então, répteis, jabutis e iguanas, quando chegam para a gente precisa dar esse suporte maior em questão do aquecimento, né, em questão da radiação da luz UVB. A gente precisa ter esse cuidado maior com esses animais. Não são só pássaros, né? O nosso carro-chefe são os passeriformes. A gente recebe em alta demanda, né? As 3 principais espécies que a gente mais recebe é o picharro, o canário da terra e o coleirinho paulista. A gente recebe também animais de outros estados, como o coleirinho baiano, o cardeal do Nordeste e o cardeal do Sul. São essas principais espécies que a gente recebe, mas a gente recebe também uma grande demanda de répteis, né? A gente recebe jabutis, serpentes, iguanas, e também tem chegado bastante para a gente através de apreensão. Um lugar onde as mãos e o olhar atento são como bálsamo para esses que não conseguem se defender da crueldade humana. Para Juliana Funa, diretora da divisão da fauna silvestre, ainda existe o tráfico porque a demanda é muito grande. Porque tem quem compre, né? Quem quer ter o animal em casa, quem quer ter um animal diferente em casa, né? Porque animal silvestre muitas vezes é símbolo de status, muitas vezes é símbolo de quem gosta de colecionar alguma coisa e aí coleciona os animais, né? Cores diferentes, tipos diferentes. Então, enquanto tiver quem compre, né? Enquanto tiver demanda para esse mercado, a gente vai ter animal silvestre traficado no Brasil. O trabalho de reabilitação é demorado e muitas vezes os animais não são de São Paulo e precisam ser devolvidos para o estado de origem. É um processo também demorado, né? Vou ressaltar que são animais que não ocorrem no estado de São Paulo, então a gente precisa também devolver esses animais para o estado de origem, né? Então, geralmente eles vão de avião, eles precisam voltar, né, para lá, para o Nordeste, no caso, e eles são devolvidos para outros centros de triagem, passar por um novo processo, né, de entrada nesses centros de triagem desses locais. Então, realmente é um processo bem trabalhoso. Foi o caso das araras canindé, vítimas do tráfico de animais, e estavam sob os cuidados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e foram levadas para o Pantanal. As aves chegaram entre 2019 e 2021. Há 2 anos, as araras foram instaladas no recinto de reabilitação e treino de voo. Este ano, o transporte das aves foi realizado pela empresa aérea Latam, pelo programa Avião Solidário. Toda essa cadeia, né, ilegal que existe, né, que não é só a comercialização do animal, né? Tem lavagem de dinheiro, tem formação de quadrilha, tem outros crimes envolvidos nesse tráfico que a pessoa que compra lá no final, ela não tem ideia do que ela está fomentando, né? Quem vê esse macaquinho que tenta roubar a cena, cheio de energia e brincalhão, não imagina.
mas já esteve em condições cruéis. Ele foi mais uma vítima de traficantes. Eu acredito que a educação, né, ela é extremamente importante. Esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação é muito importante para as pessoas entenderem a realidade, né, que a realidade é essa aqui. Infelizmente, né, a gente tem bastante animais legalizados, mas não é uma coisa que está resolvendo, né, o tráfico. Na verdade, a gente tem observado até uma influência aí que a pessoa, geralmente, ela não tem o dinheiro para pagar por um animal legal e ele vai no mercado ilegal porque ele vai querer um papagaio muito mais em conta, né? Para ter esse animal, postar na rede. Então é importante a educação, é importante a fiscalização e é importante o endurecimento das leis ambientais também, né, para as pessoas que estão agindo de forma ilegal, elas pagarem por isso e a gente dá a devida importância à nossa fauna. Em todo o país existem locais preparados para receber e reabilitar animais. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, recebe centenas de pássaros frequentemente. Os animais chegam no local muitas vezes machucados e sem condições de serem devolvidos à natureza. Hoje aqui no Parque das Aves a gente tem mais ou menos 1.300 animais de 150 espécies diferentes, né? Muitos desses animais ameaçados de extinção, que a gente faz essas ações de conservação, como eu trouxe aqui agora o exemplo das jacutingas, mas a gente também tem o levantamento que a gente faz considerando toda a população do Parque das Aves, né? Animais que já passaram por aqui, animais que hoje ainda estão aqui. Mais de 50%, esse número oscila um pouco entre 53 e 52, né? Mas mais de 50% dos animais que estão aqui são oriundos de situações, né, de apreensão. O Parque das Aves, além do trabalho convencional que a gente desempenha aqui, a gente atua também como um centro de apoio à fauna silvestre. Então, a gente, junto com o órgão ambiental aqui do estado do Paraná, né, o IAT, o Instituto Água e Terra, a gente ajuda acolhendo animais que são considerados pela nomenclatura como animais vitimados. Esses animais vitimados, a gente inclui aí animais silvestres vítimas do comércio ilegal, mas animais silvestres que sofrem com outras situações também. Então, outras ações muitas vezes desencadeadas pela ação humana, né? Impactos antrópicos que esses bichos podem ter. Então, animais muitas vezes vítimas de atropelamentos, de colisões, de queimadas, né? Aqui na nossa região, a gente, estando ao lado do Parque Nacional do Iguaçu, a gente então funciona, né, com um apoio e um polo muito importante no cuidado da fauna silvestre, né? Então, todos os animais que chegam até aqui, a gente precisando de acolhimento, né, de um atendimento veterinário, a gente faz esse trabalho aqui. Quando esses animais podem receber esse primeiro atendimento e retornar ao seu ambiente de ocorrência natural, é assim que a gente encaminha, né? Quando não existe essa possibilidade, esses animais encontram aqui no Parque das Aves uma opção de lar, né? Um lugar onde eles podem viver, uma vez que eles não têm essa opção de retornar para o ambiente natural. Paloma conta que traficantes tentam, inclusive, alterar as características dos animais e vender gato por lebre. Existem relatos também, né, de traficantes que retiram esses animais do seu ninho, e quando eles retiram o animal do ninho, às vezes eles querem configurar um animal de uma espécie sendo de outra. Então, às vezes, no mercado ilegal, o preço de uma arara é mais alto do que um papagaio, mas se você encontra um papagaio, você tenta transformar ele numa arara. Isso é extremamente cruel, né?
as penas dos animais são pintadas com uma tinta artificial, com uma canetinha, o bico é pintado, isso traz, né, problemas de intoxicação para os animais também. Então tudo isso é muito triste de ver, né? A gente entende que, obviamente, esses traumas físicos muitas vezes são vistos pelas pessoas e isso traz uma tristeza nelas e uma intenção de adquirir, de comprar esse animal para livrar ele desse sofrimento. Mas a gente sempre lembra as pessoas que o ideal não é fazer isso, né? Porque quando a gente faz, por mais que a gente esteja sensibilizado, né, com a dor daquele animal, a gente acaba indiretamente incentivando o traficante a retirar novos animais para poder ter essa venda. Ainda que a gente compre por pena, por dó, o traficante entende, bom, eu continuo retirando da natureza porque tem pessoas que compram, né? Tem vários tipos, né, de tráficos de animais. Tem tráficos aqui no nosso país que são para, infelizmente, abastecer esse comércio ilegal fora do país, mas também, infelizmente, tem ainda, né, uma prática dentro do nosso país de adquirir animais silvestres de procedência ilegal, né? A gente tem um projeto aqui dentro do Parque das Aves, que é o projeto Papagaio Verdadeiro, né, que atua trabalhando com essa espécie, que é uma das espécies mais traficadas, infelizmente, no nosso país, pelo seu canto, pela sua fala, né, pela sua coloração e pela cognição dessa espécie também, né? Uma compra muitas vezes irreparável, traumas e danos que não serão recuperados. Então, esses animais estão ali oriundos de diferentes centros de reabilitação e centros de triagem de fauna silvestre que existem no país, né? Esses animais foram acolhidos aqui, uma vez que eles não tinham condições de voltar para o ambiente natural. Então, muitas vezes a gente vê animais ali com essas sequelas físicas que a gente mencionou. Então, alguns animais às vezes não têm uma patinha, né, não têm um pezinho, alguns animais não têm um olho, mas eles têm ali, né, eles têm uma boa qualidade de vida e encontram ali um segundo lar, né? Um comércio clandestino que não para de crescer e está escondido onde menos esperamos. A Polícia Civil resgatou um jacaré que era mantido em um imóvel no bairro Nobre de Moema, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, 85 animais foram encontrados em 2 casas do bairro. Além do jacaré, foram resgatadas tartarugas, aranhas e cobras. Os animais foram entregues ao Centro de Manejo de Animais Silvestres. O homem que estava com os animais foi levado para a delegacia e assinou um termo circunstanciado. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar Ambiental fazem um trabalho conjunto para resgatar animais vítimas do ser humano. A cada ano, o que se vê é um número assustador de um crime que não tem medo da punição. No ano 2022, foram 10% de répteis entre cobras, lagartos e os quelônios, né, as tartarugas, 45% de mamíferos e 45% de aves. Para onde que vocês enviam esses animais? Quando ainda estamos indo resgatar o animal, nós entramos em contato com os biólogos do CEMACAS, passando a informação para eles como estão esses animais, e chegando ao local, nós reportamos novamente a situação e eles decidem se os animais devem ser soltos numa mata próxima ou trazido até o Centro de Manejo de Animais Silvestres para serem cuidados. O tráfico de animais silvestres enriquece criminosos e traz perdas à nação. Segundo as autoridades, a impunidade incentiva a reincidência. Um exemplo é Daniel Bertoni de Assunção, conhecido como um dos maiores traficantes de animais do país. Ele acumulava multas e acusações de crimes ambientais. Nas redes sociais, o homem exibia animais silvestres como micos-leões dourados à pronta entrega, filhotes de coatis e bicho-preguiça. Daniel se dizia amante dos animais. No corpo, tatuagens de aranhas, aves e répteis.
Ele foi preso no ano passado, na zona norte de São Paulo. Policiais militares faziam um patrulhamento no Jaçanã quando abordaram Daniel. Ao procurar seu nome no sistema de inteligência da corporação, os agentes encontraram um mandado de prisão pendente por tráfico de animais. O policiamento ambiental está aqui para garantir a manutenção da biodiversidade, do bem-estar animal e que as pessoas evitem a compra e a manutenção de animais silvestres. Existem estabelecimentos comerciais regularizados, onde a pessoa pode fazer essa compra, se esse for o desejo, né, de ter o animal silvestre, mas que evitem essas ações da compra desse animal do tráfico. Porque às vezes a pessoa pode, de alguma forma, imaginar que o valor, a diferença do valor é somente imposto, mas não é isso, né? É porque o criador regularizado, ele vai ter as matrizes, ele tem a origem das matrizes, então de fato aquele animal tem um custo maior. É diferente da pessoa que simplesmente acorda, vai numa árvore, retira um animal do ninho e põe esse animal no comércio ilícito. O Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de ONGs. Desse total, mais de 177 mil são cães e 7.398 são gatos. Apesar dos animais domésticos ganharem cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas, ainda é triste a realidade de maus tratos. Nem todos têm a chance de ter um lar com amor e carinho e ficam expostos aos mais diversos tipos de crueldade. A violência contra animais é o 5º crime mais cometido no Brasil. Cães e gatos são alguns dos que mais sofrem com essa realidade. A lei ela é abrangente, então são várias situações que configuram maus tratos, desde deixar de alimentar o animal, a agressão, deixar o animal exposto no sol, deixar ele em corrente curta. Então são várias situações que se enquadram dentro do crime de maus tratos. Os principais e mais conhecidos são a ausência de água e de comida, local insalubre, você cercear a liberdade do animal, não deixar que ele expresse o seu comportamento natural, né? Manter um cão acorrentado, manter um pássaro numa gaiola mínima onde ele não pode exercer o comportamento natural dele, você submeter o animal a medo, a deixá-lo com outros animais que possam lhe causar ferimentos. Então, assim, são várias possibilidades. Daí a necessidade da gente ter um olhar bastante sensível da autoridade que vai verificar aquela situação, né? Porque muitos têm aquela ideia de que só ocorrem os maus tratos se o animal estiver mutilado, machucado, com uma situação extrema. E não é. Você causar violência psicológica no animal, por exemplo, é considerado maus tratos. Né? Você impor medo naquele animal, deixá-lo numa situação totalmente desconfortável, comprometendo o seu bem-estar. Então, há que ter esse olhar bastante amplo para você entender o que são os maus tratos. As cenas são dolorosas. Esse cachorrinho estava com o focinho amarrado, muito magro e debilitado. Este outro foi abandonado em meio a entulhos, sem comer e com sinais de agressões. Aqui um senhor está com uma cachorrinha muito machucada. Quem faz a denúncia está revoltado com a situação. Olha como ela está molhada. Olha a situação da cachorra. Olha a situação da cachorra. Olha o que você fez no focinho dela. Tá todo inflamado, seu maldito. Olha o que você fez com a cachorra. Olha o que você fez com a cachorra. Mais uma cadelinha vítima de atrocidades. A Lei 14.064, sancionada em 2020, aumenta a pena de prisão para quem maltrata cães e gatos. Agora, a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação dos bichos de estimação será punida com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Hoje a pena a máxima é de 5 anos. O delegado de polícia não pode arbitrar a fiança, então
esse indivíduo é preso ali no momento e é submetido no dia seguinte a uma audiência de custódia. Invariavelmente o juiz na audiência de custódia ele solta, né? Até por como eu disse, é o sistema, mas já é uma resposta muito grave, ali, uma resposta rigorosa para o autor. Então, para quem achava que maus tratos, você pode cometer um maus tratos e não acontece nada, hoje a resposta está na nossa legislação, aí é cadeia. Mesmo com a lei mais severa, que tem ajudado a minimizar esse tipo de crime, segundo o deputado, faltam políticas públicas para que o problema seja resolvido de fato. Eu falo que o que eu consegui agregar bastante, né, até por ser delegado de polícia, é essa abordagem policial. Então a gente recebe vários depoimentos de protetoras que antes não conseguiam elaborar um boletim de ocorrência. Então depois que a gente começou a atuar e mostrar que é crime, né, os maus tratos é crime, agora a polícia tem uma visão diferente e a sociedade também tem uma visão diferente. E também, né, antes essas pessoas iam embora, né, a gente conseguia prender esses autores, eles iam embora no mesmo dia, agora a gente tem a lei sanção, que aumentou a pena do crime de maus tratos e agora esse indivíduo fica preso. Então isso aí a gente conseguiu avançar muito, só que também falta a questão de política pública. Então não adianta a gente ter uma lei, né, que prende, um sistema infelizmente acaba soltando, né, que é o sistema processual que vale para todos os delitos, todos os crimes, mas precisamos de investimento em estrutura, investimento para os protetores, investimento em alimentação, para onde a gente consegue destinar esses animais para a gente conseguir resgatar e salvar cada vez mais. O deputado federal Bruno Lima se destaca pelo combate aos maus tratos animais. Ele registrou vários flagrantes tristes, onde é impossível acreditar em tamanha maldade. O que vemos é um dono de canil capaz de desrespeitar a vida de um animal indefeso. O local abriga a raça Bulldog. Os animais estão em estado deplorável. Um outro canil clandestino foi descoberto na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Olha aqui, doutor. Você para de mentir. Eu acabei de escutar ali você falando que vendia. Pessoal, estamos aqui na cidade de Americana hoje. O doutor Felipe aqui com a gente, delegado de plantão. Aprendemos aqui mais de 5 animais. Um canil clandestino em situação de maus tratos. Animais presos, com fome, em espaços pequenos, sem condições de locomoção. O homem que vende os animais é questionado pela equipe de resgate. Você vende? Você cria pra vender? Não, o que é? Não, o que você falou pra mim lá? Você cria pra vender? Não, eu só ajudo eles a vender. Você para de mentir, que você falou pra mim que você vende. Infelizmente é muito comum, eu, Bruno, eu costumo sempre falar, eu, Bruno, enquanto protetor, sou contra a venda. Nós sabemos que nós precisamos de uma evolução, né, que passa pela educação, para a gente ter sempre a adoção e não a venda. Temos criadores que possuem uma condição 100%, né, são pessoas que tenham cuidado ali com os animais, mas a maioria deles são criadores ali que acabam infligindo um crime de maus tratos. E essas matrizes, inclusive eu adotei uma cachorrinha, uma matriz, e eles vêm, infelizmente, com um monte de problema. É uma situação também que a gente tem que enfrentar. Então é um dilema, porque os protetores querem que proíba já, né, e os criadores querem que libere. Então a gente tem que tentar achar um meio termo, né, mas sempre batendo na mudança de cultura. Muitas vezes, por trás desses lindos animaizinhos expostos na internet para venda, tem um canil clandestino atuando, com animais que sofrem as consequências do lucro. Eles atuam na reprodução irregular, né? Normalmente é denúncia, né? Normalmente a gente recebe essa situação através de denúncia. E quando a gente vai para um canil clandestino, a gente vai com a equipe pronta. Vai com o projeto, vai com o veterinário, vai com os colaboradores, para que a gente possa resolver, né? Normalmente a gente pega o autor, né? Ou o autor ou algum funcionário que está no local. E aí a pena para esse tipo de situação é de 2 a 5 anos de prisão. A plataforma onde aparecem os cachorros à venda disse em nota que não compactua com maus tratos animais. Normalmente quando a gente estoura uma situação dessa de canil irregular, normalmente são cachorros de raça. E o que acontece, a doação ela é muito rápida. Ó, um piscar de olhos, estão todos doados. Infelizmente, né? E infelizmente,
que os cachorros que não são de raça não têm a mesma sorte. Para as autoridades, o importante para ajudar a combater esse tipo de crime é a denúncia. Este homem foi preso depois de ser flagrado por câmeras de segurança agredindo o próprio cachorro. Uma violência desmedida. Policiais foram até a casa do agressor, que foi preso. Animais que chegam à beira da morte, mas que sobrevivem porque contam com pessoas que depositam amor e tempo para reabilitar essas vítimas. Eu comecei a fazer resgate em 2016. Em 2016 para cá, como a gente não tinha um espaço, a gente resgatava e a gente pagava um lar temporário para eles ficarem, né? Até a gente conseguir achar uma família para eles. E cada vez foi crescendo mais e como aumentou muito o abandono de lá para cá, eu ficava, meu Deus, desesperada. E eu fazia ação social nas ruas também em São Paulo. Né? Toda segunda e terça-feira a gente fazia ação social e cada vez mais a gente via mais cachorro na rua, levava ração, às vezes a gente pegava, levava no veterinário, porque muitos deles que estão na rua, eles estão mais bem cuidados do que às vezes quem está com um em casa. Priscila viu que a cada dia mais animais estavam nas ruas e começou a receber denúncias de maus tratos. A esteticista descobriu que a missão dela era resgatar e acolher esses olhares de socorro. Já perdi as contas. Não tem, porque vai numa rotatividade, né? A gente pega eles, resgata, leva para o veterinário, cuida até achar um lar. Então daí achou um lar, tudo bem, é uma tristeza na hora de deixar eles irem, mas a gente fica feliz. Mas aí já vem outros, a gente vai resgatando. Então sai um, a gente resgata outro e a gente vai fazendo isso, porque não dá pra gente acumular, né? A gente, na verdade, a gente é protetores, então a gente tem que cuidar. A gente não pode ter acumular um monte de cachorro. A gente tem que cuidar para cada vez mais possa entrar outros. Ela resgatou o Chico. Ele carregava no corpo as marcas da crueldade humana. O Chico também tá ali deitado. Ele a gente resgatou. A gente não sabe assim se abandonaram, o que realmente aconteceu, mas pela nossa veterinária, o que ele estava, eles jogaram água quente nele. As feridas que ele estava pelo corpo era de água quente. Então a gente resgatou ele, deu todo o tratamento, já estava sangrando o nariz, foi assim, ele ficou mais de um mês internado, ele teve aquelas altas e baixas nas plaquetas dele, a gente ficou numa rede ali muito grande para poder fazer o tratamento dele, porque a doutora falava, olha, não sei se ele vai conseguir aguentar. Chico realmente não aguentou. Depois de alguns dias que gravamos a reportagem, o cachorrinho não suportou os ferimentos causados por quem deveria cuidar. Chico ainda teve a oportunidade de receber carinho e atenção antes de perder a vida. Muitos morrem nas mãos dos seus tutores. Para mim, isso recompensa muito, muito ver eles hoje assim bem. E o pós também, quando é adotado, quando eles mandam a foto, assim, eu falo, gente, não tem o que pague, não tem. Pode falar o que for, mas eu falo, para mim, isso daqui é o que eu gosto, é por eles e vai ser sempre assim. Não tem o que pague, nem que se eu precisar, sei lá, trabalhar dia e noite para ajudar eles, eu vou fazer. O útero de cachorro não é banco, né, para você fazer isso. E se você está comprando, você está financiando aquilo. Então, assim, o mesmo cachorro, que é um vira-lata, ele pode dar um amor, mesmo que um de raça. Mas hoje em dia é mais pela estética, né? E se você procurar saber como são essas matrizes, é um absurdo. É um absurdo, porque você vê ali eles forçando a cachorra a ter filhote para vender. Para vender. E tem pessoas que compram, né? Infelizmente. Roberto de Rosa é agente policial em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e protetor de animais. Ele segue o exemplo de Priscila e Bruno. É mais uma pessoa que luta para combater o crime
e conta com uma rede de apoio para acolher os animais resgatados de agressores. A gente recebe denúncia de todo tipo, até de cavalo, então abrange geral, né? Então a gente tenta atuar da melhor forma para que a gente possa dar um pós, né? Porque não adianta você ir lá e resgatar e tá tudo certo, né? E pronto. Já diversas situações são... Na realidade eu sou em 21 mil seguidores no Instagram, então é bastante coisa. A gente recebe diariamente aí 50, 60 denúncias de maus tratos todos os dias. O projeto Nefitali é um que nos apoia muito, que nos ajuda bastante, né? Porque sem eles não tem como. A gente também tem a ajuda do veterinário, que também nos ajuda bastante, que sem ele precisa emitir um laudo para que o maus tratos ele seja comprovado, né? Que aí tem todo um processo de delegacia, boletim de ocorrência, para que o autor dos maus tratos ele receba a punição que tem que receber. É a corrente do bem que aos poucos está transformando a vida de vítimas da violência. Hoje nós trabalhamos com ONGs parceiras e também protetores. Nós precisamos alterar isso. Isso é uma demanda gigantesca reprimida, porque não dá para a gente responsabilizar, né, colocar essa responsabilidade de causa animal no protetor e na ONG. Eles são auxiliares, então cabe ao poder público, tanto municipal, estadual e federal também, investir para que a gente tenha onde destinar esses animais para fazer novos resgates. Então, hoje a gente só não faz mais e mais casos porque a gente não tem para onde mandar esses animais e nem também recurso para o atendimento veterinário. Nós temos uma demanda gigantesca de casos, denúncias, né, que eu falei que beiram a 150 denúncias por dia, só que às vezes a gente acaba não atuando por não ter o que fazer, não tem para onde mandar. Então isso a gente precisa resolver urgentemente. Outro cenário assustador quando se trata de animais são as rinhas. É a maldade em troca da diversão. Você vê agora o momento em que policiais chegam quando dois cachorros estão brigando. Essa é a rinha de pitbull. Separa o cachorro! Seu... Um dos animais já está ferido e sem forças. Isso não deveria existir. Nós já fizemos vários casos, já fizemos casos de zoofilia, inúmeros deles. Já fizemos casos de rinha, casos não só do caso que viralizou lá, que foram o caso dos pitbulls, mas também rinha de galo, corriqueiro, que a gente tem uma atuação nesses casos. Então são inúmeros casos que demandam uma resposta efetiva. Então não são só esses casos que as pessoas acompanham pela internet. Às vezes a gente acaba deixando de postar pela gravidade e também para não chocar a população. É a realidade, só que às vezes a gente deixa de colocar porque tem pessoas que assistem esses vídeos com os familiares, com crianças, com adolescentes, a gente tenta evitar chocar. Mas a nossa realidade hoje é chocante. Um dos casos que chamou mais atenção foi uma rinha de cães encontrada em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil prendeu 41 pessoas. 19 animais foram encontrados, todos da raça Pitbull. Eles estavam feridos. Um animal foi localizado morto. Além disso, a carne de um cachorro foi assada e os criminosos comiam como churrasco. Na chácara, tinha até uma espécie de enfermagem para tratar os animais feridos. Nós temos esse caso em Mariporã, especificamente, foi com o delegado Matheus Laiola, do Paraná. Era um show de horror, né? As pessoas apostavam, inclusive os animais que faleciam, eles faziam um churrasco com a carne desses animais, então... E também tinha aplicação de anabolizante, pessoas de fora do Brasil que vinham aqui para fazer essa competição, apostas internacionais também, mas graças a Deus aí, graças à atuação da nossa equipe, a equipe do Matheus e a equipe da Polícia Civil aqui de São Paulo, nós conseguimos colocar esses autores atrás das grades. Sozinhos, eles não conseguem pedir ajuda. O socorro muitas vezes é silencioso. O crime se esconde nos mais diferentes esconderijos. Para combater o tráfico e os maus tratos, o grito por ajuda precisa vir da sociedade. Bem, a questão do animal doméstico é uma questão diferente, porque a pessoa não é obrigada a ter um licenciamento ambiental para ter o comércio e a reprodução dos animais considerados domésticos, que aí entra ali o cão e gato. Nesse caso, a fiscalização ela foca em identificar os maus tratos.
que antigamente era uma definição ainda muito aberta, só que hoje isso vem se evoluindo e hoje se fala muito no padrão, né, que na verdade é a identificação do bem-estar animal. E é isso que hoje as fiscalizações ambientais procuram identificar. Não só sinais físicos no animal, mas também os sinais de cativeiro, os sinais que nós podemos falar comportamentais dos animais, para tentar de fato identificar se aquele animal está ou não está submetido a maus tratos. É claro que tem canis de venda de animais domésticos que trabalham com base, né, nesses critérios de bem-estar, mas eventualmente um ou outro, por ser uma questão comercial, podem diminuir o bem-estar animal para aumentar lucro. E aí, eventualmente, vira a causar maus tratos animais. E, neste caso, quando há denúncias, nós realizamos a fiscalização dessas áreas. Documento Jovem Pan fica por aqui. Todos os programas você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan e pode assistir também pelo aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Realização Jovem Pan News.